Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Novamente, reunidos estamos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que nós estamos no capítulo 8º, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. O item de análise hoje é verdadeira pureza, mãos não lavadas. E é muito interessante, eu recomendo aos amigos que façam a leitura deste item, assim que tiverem a oportunidade, mas de maneira calma, uma leitura bem calma, para poder compreender a profundidade de ensinamento de Jesus aqui. Porque normalmente quando nós vamos fazer a leitura descompromissada de um texto da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, o Evangelho, Céu e Inferno e assim por diante, livro dos Médiuns, por exemplo, Gênesis, quando nós não fazemos aquela leitura devagar e compromissada em buscar a compreensão de cada frase, nós perdemos grandes ensinamentos. E este item é um deles, porque se fizermos a leitura aqui simplesmente por ler rapidamente, nós vamos perder vários ensinamentos valiosos. Neste item que nós vamos analisar agora, é muito interessante porque, mais uma vez, Jesus é confrontado pelos fariseus e Jesus, como mestre que dá os seus ensinamentos e esclarecimentos e utiliza até de termos fortes para o nosso entendimento aqui, chamando-os de hipócritas. Lembrando, que o termo hipócrita significa aquele que fala determinadas coisas, mas age de maneira diferente. São os hipócritas. Vemos muito disso ainda hoje em nossa atualidade. Jesus combatia ferrenhamente esse tipo de comportamento. E os fariseus tinham esse comportamento porque eles davam muito mais importância na condição de líderes espirituais, doutores da lei que eram, davam muito mais importância para o comportamento exterior do que, na verdade, para a busca da essência espiritual contida nos ensinamentos mosaicos ou na revelação mosaica também. Então, por isso que Jesus muitas vezes os confronta e os chama de hipócritas. Vamos entender então aqui uma dessas passagens. Os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam a ele: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Olha só, o que eles davam importância. Bem nessa pergunta nós compreendemos isso, que eles davam muita importância para o exterior, para o comportamento exterior. Aqui nós podemos acrescentar a questão dos rituais também, Então davam muita importância à forma do que ao conteúdo. E Jesus responde assim: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Jesus está falando aqui do jeitinho. Nós conhecemos muito isso porque é famosa aquela concepção do jeitinho brasileiro, do quebra-galho, de não se seguir as regras como elas são, as leis como elas são, e sempre dar um jeitinho de tirar algum proveito das leis no seu cumprimento. Nós ouvimos muito isso.
Jesus está falando a respeito disso, dessa hipocrisia. Porque os fariseus cobraram ali de Jesus uma postura que era exigida de todo aquele, que se senta à mesa, de lavar as mãos antes das refeições. É uma postura exterior. Nós sabemos da importância dessa postura, do hábito, da necessidade, da higiene corporal. Mas aqui, a profundidade do ensinamento é muito maior do que esta. Jesus não está falando da matéria, não está falando ali dos hábitos corporais, está falando da essência espiritual. Por isso que ele confronta os fariseus quando vem com esse questionamento a Jesus. Ele fala: ora, existe um mandamento de Deus que diz: honrai vosso pai e vossa mãe. Está lá no decálogo recebido por Moisés. Existe um outro mandamento também, feito por Moisés nas suas leis posteriores, que fala que aquele que injuriar seu pai e sua mãe será morto. Ou seja, era necessário esse tipo de lei e mandamento para colocar ordem junto ao comportamento daquele povo embrutecido. Só que depois, a tradição hebraica dos fariseus religiosos diz que se fizesse uma oferenda, fosse lá perante o local sagrado e fizesse oferenda, um sacrifício, que já seria, não seria necessária a morte daquele que não tratou bem, que injuriou, que ofendeu o seu pai e sua mãe. Então nós vemos aqui que a tradição nesse sentido, ela deu um jeitinho de contrariar a lei de Deus, de contrariar a lei mosaica. Por isso que Jesus fala aqui que estão muito mais preocupados com o exterior, com o comportamento exterior perante o seu próximo ali, do que com aquilo que está no coração dos homens. Os ensinamentos do Pai, recebido por Moisés, lá nos 10 mandamentos, são justamente para domar, burilar os sentimentos do homem, os nossos sentimentos, válidos até hoje, esses ensinamentos sagrados. Então Jesus, na sequência, chama os fariseus de hipócritas por darem mais valor à aparência do que à essência. E tem outra passagem aqui que é muito importante nessa sequência. Aí Jesus diz àqueles que estão próximos dele: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. Lembrando mais uma vez que Jesus não está falando aqui para não ter a higiene. Não é isso que se trata. Jesus está apontando a essência espiritual. Então, o que ele diz neste momento é que o que define a nossa melhora espiritual, moral, não é o comportamento exterior para que esteja de acordo com o que o outro espera da gente. Não é isso. O que define a nossa evolução, a nossa melhora, a melhora das nossas virtudes, é o que está aqui dentro, é o que sai da nossa boca e não o que entra. Justamente assim. Por quê? Porque o que sai da nossa boca está de acordo com aquilo que eu sinto, com aquilo que está em minha intimidade. Se eu tenho maus sentimentos em mim, sentimentos de agressividade, impaciência, intolerância, sentimentos de ódio, vingança, o que vai gerar esse sentimento transformado em ideias nos meus pensamentos e exteriorizado pela minha boca? Então, aquilo que sai da nossa boca demonstra o que se passa em nossa intimidade. Por isso que se nós ficarmos próximos de uma pessoa e ouvindo as suas ideias, as suas interpretações, o que ela tem a dizer,
nós vamos conhecendo o que se passa dentro dela. Qual é a sua essência? A pureza ou impureza contida em seus sentimentos. Olha só como que o ensinamento de Jesus não é para o homem temporal, não é para o homem desse período de existência material, mas é para o homem imortal, é para a essência espiritual nossa. Por isso que dar muito valor à questão de rituais, muito mais valor às formas do que à sua essência, é um erro que nós cometemos. Dar valor às aparências, dar valor à polidez que a pessoa se apresenta, muitas vezes nós erramos na avaliação daquela criatura, do entendimento do que é aquela criatura. Porque o que tem valor perante o Pai, o Criador, é o que se passa dentro do nosso coração, da nossa essência. Esse é o ensinamento contido aqui. Outro ensinamento numa frase fantástica de Jesus. Vós outros, fariseus, tendes grandes cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Olha lá o sentimento. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Olha como Jesus chama a atenção para essa valoração do exterior em detrimento do interior, da essência, daquilo que realmente conta para nós. Não podemos esquecer, meus irmãos, que todo esse exterior, essa pose, as roupas de grife, de marca, todas essas questões materiais permanecerão aqui. Nós não vamos levar para lá quando retornarmos à nossa pátria verdadeira. O que nós vamos levar para lá? Os verdadeiros tesouros que nós carregamos em nossa intimidade e que nós trabalhamos para que eles melhorem cada vez mais. É o esforço, a boa vontade em lapidar os tesouros da virtude que nós carregamos. E desta maneira conseguimos então ir diminuindo os maus sentimentos, ou seja, as paixões que nos prejudicam ainda, impedem a nossa evolução espiritual. Então observamos neste item a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Uma frase dita por Jesus também aqui, que é extraordinária, é a seguinte: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Podemos fazer várias interpretações aqui, mas uma é essencial: a maldade, o comportamento ignorante que muitos de nós ainda apresentamos, não foi plantada pelo Pai. O Pai não nos fez maus, não nos fez maus com esse sentimento de desejar o mal, com o sentimento de praticar o mal ao outro. Não nos fez egoístas, não nos fez orgulhosos, não nos fez vaidosos. Esses sentimentos são aqueles que nós nutrimos durante toda a nossa jornada. Nós que criamos isso em nós. Por quê? Porque nós queremos ser melhores do que os outros, queremos ter mais do que os outros, achamos que somos mais bonitos do que os outros e assim merecemos mais do que os outros. Olha essa cadeia de pensamento. Só que o Pai é luz, o Pai é amor. Nós somos filhos dele, nós fomos criados por ele. Portanto, na matéria-prima que nós fomos criados, não existe o mau sentimento, não existe o ódio, a raiva. Não existe.
Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, esse comportamento equivocado, esses sentimentos, essas paixões que ainda nos prejudicam, elas não vão perdurar, elas não perduram. Mesmo que a gente demore, porque nós temos o direito, o livre-arbítrio de seguirmos um caminho ou outro. E mesmo que nós resolvamos seguir o outro caminho, o caminho do interesse próprio, do orgulho, do egoísmo, da satisfação somente da nossa felicidade em detrimento da do outro, esse é um caminho equivocado. Mas é um caminho que tem volta. Tem volta sim, porque não foi plantado pelo Pai. E quando todos nós que estamos nesse caminho despertarmos para essa realidade, nós vamos entender que o que nos resta é fazer a vontade de Deus, retornando para o bom caminho, cumprindo as leis do Criador, e aí sim nós vamos compreender que a verdadeira felicidade está no seguimento desse caminho ensinado por Jesus, que o Pai espera da gente. Para nós finalizarmos com essa frase magnífica no final desse item: não basta, pois, ter as aparências da pureza, é preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Esse é o nosso desafio. Deixar de lado as aparências. Não ficar dando tanta importância às aparências, às pompas, status, esse tipo de coisa. Mas darmos importância à essência que está dentro de todos nós e trabalhar para que nós possamos melhorar, lapidar, trazer essa pureza que está constando no Evangelho para a nossa intimidade. Grande ensinamento contido no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Meus amigos, vamos então à oração final. Pai amado, nos abençoe e nos fortaleça sempre. Que os ensinamentos de Jesus possam penetrar em nossa intimidade. Que possamos deixar gravados esses ensinamentos lá em nosso íntimo e compreendermos aquilo que realmente importa em nossa vida, nos afastando das aparências e buscando realmente lapidar a nossa essência divina, preparando-nos para a vida futura, para a felicidade que nos aguarda. Assim seja. Meus irmãos, até o nosso próximo encontro. Um abraço.